Olá, seja bem-vindo a mais um Logística em Pauta. Nesta edição, cidades sustentáveis e a importância da pauta do meio ambiente na elaboração de políticas públicas efetivas para os próximos anos. Dados recentes divulgados pela ONU demonstram que cerca de 55% da população mundial já se concentra em centros urbanos. E a perspectiva é de que até 2050 este percentual chegue em 70%. A expansão urbana ocorre principalmente em países de baixa renda, onde os problemas de infraestrutura crescem e não acompanham o crescimento das cidades. Congestionamento no trânsito, falta de transporte público, poluição do ar, das águas e das ruas, problemas de saneamento e coleta de resíduos sólidos. Tudo isso entra na pauta de soluções reais quando se fala em cidades sustentáveis. Para discutir o tema, temos como convidados hoje o secretário do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo, Eduardo de Castro, e Fernando Pinheiro, advogado e consultor em Direito Ambiental, Governança Ambiental, Social e Corporativa. Eduardo, seja muito bem-vindo. O senhor é advogado, com ampla experiência administrativa, foi presidente da empresa de Planejamento e Logística, o EPL, de 2014 a 2016, órgão até então ligado ao Ministério aí dos Transportes, e está à frente da Secretaria de Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo desde 2017, pensando e conduzindo projetos que refletem diretamente a qualidade de vida do cidadão paulista e sua infraestrutura. Nesse sentido, eu gostaria que você nos falasse como é possível implantar ações efetivas de sustentabilidade e de preservação do meio ambiente em áreas urbanas no Brasil, e como o formato das cidades sustentáveis podem se concretizar no Brasil. E uma terceira pergunta, por gentileza, o meio ambiente é uma pauta fundamental para repensar o planejamento e expansão urbana nos próximos anos? Fique à vontade, Eduardo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, participar dessa reunião, desse bate-papo com vocês, esclarecer algumas questões, trazer aquilo que o município de São Paulo enfrenta e como enfrenta, o trabalho que o prefeito Bruno Covas vem fazendo na cidade de São Paulo. Eu, como você disse no início da reunião, eu fiquei no Ministério dos Transportes, tive o prazer de conhecer, assessorar o ministro do Transporte, conhecer uma pessoa de uma envergadura muito grande em relação à questão de logística e sustentabilidade, que é o senador Wellington Fagundes, nosso amigo, ao qual desde já eu mando um abraço, um carinhoso abraço, ao nosso amigo Tiago, do IBL, que sempre fez um trabalho exemplar na busca de soluções junto à CNT e outros órgãos em questão de logística e transporte. E já começo a sua questão, a sua indagação, pela última pergunta. Eu acho que a questão de sustentabilidade e do meio ambiente não é importante. Para mim, ele é fundamental. É um dos assuntos mais importantes. Eu só reputo não tão importante quanto a questão de saúde. A questão do meio ambiente é uma preocupação que nós tivemos. Quando eu assumi a secretaria no ano de 2017, uma das preocupações nossas, e a pedido do prefeito Bruno Covas, era nós entendermos como São Paulo se encontrava na questão da arborização e do meio ambiente. Nós fizemos um estudo, depois de 3 anos, um trabalho árduo e com bastante dedicação, nós concluímos o Plano Municipal da Mata Atlântica. E pasmem vocês, nossos amigos que estão presentes na reunião e aqueles que estão por nos ouvir, nós concluímos que São Paulo, dentro do perímetro urbano de São Paulo, apenas 30% nós temos ainda de resíduo de Mata Atlântica. Ou seja, apenas 30% nós temos elementos arbóreos em São Paulo, o resto não é mais. Então, isso nos causou muita preocupação, junto com o prefeito, e nós fomos procurados por um órgão, que é o C40, para, juntamente com outros órgãos internacionais, nós tivéssemos a possibilidade de criar um plano climático, um plano de governo, um plano de Estado que possa perdurar por os próximos 30 anos. E, recentemente, concluímos esse plano, que já está em fase de divulgação pelo prefeito Bruno, onde nós sugerimos algumas questões para que nós possamos enfrentar esse grande problema do meio ambiente, da sustentabilidade e da degradação do meio ambiente. E a conclusão que nós tivemos elas são bastante simples, elas precisam ser implementadas. Nós optamos aqui
por declinar a questão da mobilidade urbana, como que a gente enfrenta em grandes corredores de ônibus, como que a gente consegue transformar essa massa urbana que fica em determinados polos menos favorecidos da cidade, eles possam ter acesso a trabalho, à saúde, à educação e à economia proativa. Então, para isso, fizemos a sugestão de que fossem criados núcleos nesses bairros, nessas regiões menos abastadas financeiramente. É uma sugestão que nós temos para os próximos 30 anos, onde essas pessoas se concentrem naquelas micro-regiões e ali tenham o seu trabalho, tenham a sua educação e a sua sustentabilidade. Outra proposta nossa, trabalhar com combustíveis mais sustentáveis, combustíveis mais puros, advindos aí da soja, seria o biodiesel, na realidade, um impacto no monóxido de carbono junto ao ambiente de São Paulo, porque existe uma relação muito próxima. Se eu tenho menos árvores para tratar esse ar que nós respiramos, necessariamente que nós tenhamos um ar mais puro, mais limpo. E uma sugestão nossa é que, durante esse período de 30 anos, de maneira bastante coordenada junto com os órgãos, com a própria CNT, com o próprio Senado Federal, com leis que o nosso senador pode postular, nós tenhamos uma mudança de conscientização nas frotas dos transportes coletivos de São Paulo e dos caminhões também, no sentido que passem a utilizar combustíveis mais límpidos, que é o biodiesel. Então, nós temos várias ações aqui. Em São Paulo, nós temos uma questão muito grande de mobilidade. A sugestão é que nós criemos mais 700 quilômetros de ciclovia, estimulando as pessoas a trabalharem de bicicleta, deixando o seu veículo em casa. Estimulamos a produção de automóveis de maneira híbrida. A grande dificuldade é nós teríamos energia para todo esse pessoal que passa a ter o carro mais híbrido. Para isso, é necessário que se façam fazendas de coleta de energia, que elas possam abastecer esse pessoal junto ao transporte coletivo, ao transporte individual, de maneira elétrica. Então, algumas questões que o município vem fazendo nesse sentido. Hoje, depois de um trabalho de 2 anos, nós já conseguimos plantar, só em São Paulo, 200 mil árvores novas, árvores da Mata Atlântica. Existe um decreto aqui no município de São Paulo que nós temos obrigatoriamente a necessidade de plantar árvores da Mata Atlântica. Então, nós temos feito um trabalho muito grande nisso e é uma preocupação sobre os poluentes de São Paulo. Menos árvores, mais poluição. Nós estamos levando esse trabalho com a autorização do prefeito Bruno Covas ao senador Wellington para que faça uma propositura nacional para que nós tenhamos o Plano Nacional de Clima, o que o Estado brasileiro propõe em relação aos próximos 30 anos, para que seja uma plataforma de Estado e não de governo. O governo é transitório, 4 anos, 8 anos, dependendo do cargo, mas um de Estado para 30 anos. Qual é a visão que nós temos? E nos moldes daquilo que foi desenhado no município de São Paulo, como poderia ser desenhado pelo governo federal. E nós temos o apoio da Usivias, que é uma empresa, uma entidade que congrega vários caminhoneiros no Brasil todos, que tem dado um apoio muito grande. Nós fizemos esse encaminhamento ao gabinete do senador Wellington para que nós possamos, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, nosso amigo Ricardo Salles, com o nosso trabalho aqui na prefeitura, nós possamos desenhar um plano nacional do meio ambiente. É uma preocupação não só do Brasil, é uma preocupação do mundo. A Amazônia é o pulmão do mundo e nós temos uma preocupação em São Paulo, porque é uma cidade muito grande, da produção de resíduos, resíduos líquidos, resíduos sólidos. Como se tratar esse resíduo sólido que é produzido? Hoje nós temos alguns dispositivos legais no município de São Paulo que já passam a tratar de uma maneira diferenciada esses resíduos sólidos, para fazer na hora de fazer o tratamento. Hoje, todas as empresas, por lei, são obrigadas a fazerem um plano de resíduo sólido dentro do seu estabelecimento. E lá eles têm que mostrar para a prefeitura como é feito o tratamento da produção até a destinação final. Então, o município de São Paulo está muito preocupado com isso. O prefeito tem enfatizado essa questão e nós aqui, como secretários, temos tentado fazer um trabalho nesse sentido, pensando nas futuras gerações e pensando num Brasil cada vez melhor. Acho que, por enquanto, é isso. Qualquer esclarecimento, eu estou à disposição aqui para a gente continuar. O assunto é longo e você me falou de 15 a 20 minutos, eu acho que nós teríamos aí dias para discutir isso, porque depois da saúde, com o problema da pandemia que nós temos, eu acho que o meio ambiente é o assunto mais pontual e mais importante dentro da nossa sociedade.
Tá, só queria que você complementasse. Isso já é um caminho de implantação do conceito de cidade sustentável? Você acha que essas ações já caminham para formatar uma São Paulo, uma cidade mais sustentável? Como que isso se desenha? Como que as cidades sustentáveis se desenham no Brasil? Então, essa parceria que nós fizemos com o 140, que é um órgão internacional, é porque reconhecidamente eles acreditam que o município de São Paulo, assim como o Estado brasileiro, também pode alavancar ações para se tornar uma cidade sustentável. Nós temos alguns desenhos de como seria essa cidade sustentável, mas no fundo, o assunto é bastante simétrico e bastante grande, mas eu posso afirmar para você que o maior problema para que uma cidade se torne cidade sustentável é a preservação do seu maciço arbóreo. Nós temos que necessariamente preservar o maciço arbóreo. Sem o maciço arbóreo, nós temos problemas de seca, problemas de um ar que não é muito interessante para a cidade de São Paulo. Então, assim, diretamente, eu acho que o ponto fundamental, e a gente tem visto isso, infelizmente, por causa do clima, sem culpa de ninguém, naturalmente, grandes queimadas alastrando o país. Então, a preocupação nossa é que nós temos a conscientização de que cada cidadão, se ele plantar e cuidar de uma árvore, essa cidade passa a dar o primeiro passo a ser uma cidade sustentável. Eu brinquei outro dia com uma pessoa aqui na secretaria que eu falei, você quando tem a Copa do Mundo ou você tem um jogo de futebol, você gasta lá o dinheiro comprando figurinhas para o seu filho, para o seu ente querido, e você gasta um determinado valor. Você imaginou se pequena parte dessa gasto que você faz com figurinhas de algo, você fizesse esse gasto com plantio de árvore? Quantas árvores nós teríamos? Então, para que nós tenhamos uma cidade sustentável, um país sustentável, a nossa preocupação nasce na raiz, e a raiz de uma árvore. Perfeito, muito obrigada, Eduardo. Vou passar então aqui a minha pergunta para o Fernando. Fernando, seja muito bem-vindo. Você é consultor de entes públicos e organismos multilaterais com vários projetos concluídos e publicados para o governo brasileiro na área de governança ambiental. Então, eu te direciono aí uma pergunta que é muito importante nesse sentido. Você acredita que o Brasil oferece atualmente um arcabouço jurídico para a solução dos problemas urbanos? E se já existem, ao seu ver, políticas públicas que favoreçam a implantação de cidades sustentáveis? Eu queria que você colocasse esse cenário para a gente, por gentileza. Obrigado, Liara. É um prazer estar aqui hoje com você, com o pessoal do IBL. Queria cumprimentar o nosso secretário Eduardo, né, que acompanhei o trabalho dele no governo federal. Trabalhamos em áreas diversas, mas também junto ao DENIT, né? Então, conhecemos bem como é que funciona o sistema de governança na área de logística do Brasil, né? E eu já ocupei essa cadeira por algumas semanas no governo do Régis de Oliveira, Eduardo. Então, eu sei bem aí. Olha, parabéns. A locação desse prédio onde você está, quem decidiu fui eu. Né? Então, olha que maravilha. Foi complicado, né? Eu sei a dificuldade que é o trabalho que você realiza aí, viu? E a dificuldade de administrar essa secretaria, que é muito complexa, viu? Parabéns aí pela sua gestão. Obrigado. Bom, Liara, o problema hoje da logística nacional, porque a gente fala sobre sustentabilidade de cidades, mas, obviamente, vamos dar um enfoque com a logística, né? Isso é muito importante. Então, qual é o grande problema hoje da política pública? No Brasil, o planejamento ele é um mito. Né? As pessoas não planejam. Né? Infelizmente, a dificuldade de nós termos planejamento no país é enorme, seja a nível federal, seja nos estados e principalmente nos municípios. Né? Os planos eles são realizados no máximo para um mandato. Né? Às vezes você consegue executar parte de um programa de governo, mas isso não é planejamento. Né? O pensar o futuro é um grande desafio no Brasil. Para você ter uma ideia, da minha parte, para governo federal, eu já elaborei 4 minutas de projeto de lei, né, para instituir a avaliação ambiental estratégica em governos diversos. Nenhum deles conseguiu levar adiante a ideia.
nem por decreto. O mito da avaliação ambiental estratégica como sendo algo que pode impedir, emperrar a execução de programas e projetos é tão grande que as pessoas não usam o sistema e, com isso, acabam não planejando. O maior exemplo que a gente pode ter disso é justamente o Rodoanel Mário Covas. O Rodoanel Mário Covas só saiu, né, com as suas outras alças porque foi realizado uma avaliação ambiental estratégica, né? E isso só foi possível porque lá atrás, em 94, eu presidi a comissão do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que realizou os critérios de avaliação de impacto ambiental no Estado de São Paulo. E introduzimos uma resolução no Estado de São Paulo que estabelecia a avaliação ambiental estratégica. Ela foi resgatada muito tempo depois para permitir que se facilitasse o licenciamento ambiental de uma obra que tinha 15 anos de prazo de execução, né, e 4 alças diversas, né? Então, para você ter uma ideia, não é possível você querer realizar um licenciamento simples, né? Não é possível. E também não é possível você verificar que, quando você termina essa obra, o próprio entorno já se modificou. Aí vem o outro grande ponto. Sustentabilidade envolve a análise básica da economia, né? A análise geográfica e geopolítica, que é fundamental, né? E isso envolve as questões sociais, né? E a questão ambiental, né? Que perpassa pelos dois sistemas, né? Quando a gente fala em ecologia, a gente tem que lembrar que a raiz é a mesma de economia. Oikos está em ecologia e economia, né? Ou seja, tudo diz respeito à relação dos recursos existentes, à sua escassez e o meio ambiente, né? Então, quando nós trabalhamos com uma questão relacionada à URBS, né, a organização da cidade, nós temos que imaginar qual é a razão econômica da existência das cidades, e nós observamos que a razão econômica das aglomerações urbanas ela é hoje determinante para a questão humana, né? Você precisa entender qual é o perfil da cidade e para que ela serve, né? Muito me preocupa, por exemplo, planejamentos que não veem um futuro longo e que falam assim, olha, não cabe mais indústria na cidade de São Paulo. Agora o perfil vai ser de serviços. Calma aí. Qual foi a razão da existência da cidade, né? E qual foi o motor que fez com que ela se transformasse no que ela é hoje? Se você retira de uma hora para outra esse motor, você pode fazer com que a cidade perca o sentido de ser, né? E ela acabe se degradando. Vamos observar a cidade de São Paulo. O centro da cidade de São Paulo está absolutamente degradado. E não é de hoje. É um processo que já vem de 30, 40 anos de degradação. Nós temos uma cidade, que é a cidade de São Paulo, que é policentrada, né? Não há mais um centro específico e os anéis, né? Não, ela é policentrada, né? Você vai na região da Zona Leste de São Paulo, Anália Franco, você tem um polo de desenvolvimento e de concentração econômica tão grande quanto do outro lado da cidade, que é o Morumbi, né? Então, que é o famoso Vale Encantado do Rio Pinheiros, onde tudo se concentra de bom, né? O ruim fica para o outro lado da Avenida Paulista, né? Então, essas razões históricas, né, que a gente precisa compreender é que fazem com que a gente comece a definir os liames logísticos. Este problema já é enfrentado na década de 60, quando se iniciou o planejamento urbano no Brasil, né? Lá já se estabelecia que as cidades de porte médio deviam ter um tipo de direcionamento, de relacionamento, né? E muito da matéria que era utilizada para o planejamento urbano na década de 60 vinha de São Paulo, né? Porque nós tivemos um prefeito planejador em São Paulo, né? Que foi muito importante, chamado Prestes Maia, né? O Prestes Maia desenvolveu as linhas básicas de transporte na cidade de São Paulo. Foi dele a ideia de fazer os anéis. O pequeno anel, o grande anel, o médio anel, né? As radiais, né? É uma ideia de Prestes Maia da década de 30 e 40. Né?
que Faria Lima começou a executar, Jânio Quadros começou a executar também, né? E até hoje a gente observa que muitos dos nossos prefeitos não têm a igreja, né? Então, nós começamos a ter problemas de sustentabilidade, né? Vamos lá. Qual é o grande problema econômico ao sul do Equador para as nossas cidades, né? Que são as cidades que mais se expandem no mundo, né? São as cidades dos países de desenvolvimento, muitos deles ao sul do Equador, né? Tem a China, que fica ali no meio termo. O grande problema está no problema fundiário, né? Os bancos ganham muito dinheiro nos países em desenvolvimento, e nós temos o exemplo aqui no Brasil, né? Por pior que seja a crise, os bancos terminam sempre bilionários, né? Porque eles não são obrigados a dar crédito ou financiar hipotecas para a habitação. E por quê? Porque ao sul do Equador, e nessas cidades, como é o caso de São Paulo, a relação fundiária é péssima. Nós temos um nível de regularização fundiária mínimo. Não se regulariza a propriedade urbana nas nossas cidades. E como não há uma propriedade urbana regular, você não consegue obter financiamento e o banco não é obrigado a emprestar. E aí ele ganha dinheiro com o seu dinheiro. Ele não precisa devolver o dinheiro financiando você. Ele vai financiar ele próprio. Essa é a razão pela qual os grandes conglomerados financeiros se interessam profundamente por países como o Brasil, porque eles não são obrigados a emprestar dinheiro para a sua população, porque a regularização fundiária é uma coisa jogada, né, para a enésima potência. Então, qual é o grande problema? Com uma cidade que se expande de maneira irregular, sem uma regularidade fundiária, né, você é obrigado a fazer planejamentos que são verdadeiras zonas. Desculpa o termo. Não é à toa que a gente chama ordenamento urbano no Brasil de zoneamento, porque é uma zona, né? O indivíduo não faz um planejamento estratégico e aí começa a desenhar no mapa, né, as áreas de restrição sem observar o comportamento fundiário existente nelas, né? E aí todo mundo passa a viver irregularmente nessa cidade. O secretário, mais do que ninguém, sabe, né? A prefeitura vira uma máquina de multas, né, e de problemas. Por quê? Porque, afinal, sempre você vai encontrar um indivíduo em situação irregular, né? E isso acaba prejudicando o próprio funcionamento e o planejamento urbano das cidades. É uma lógica perversa, né? E isso tudo vai afetar a logística, que é o deslocamento das pessoas, né, que precisam trabalhar, né, e, obviamente, a qualidade dessa logística, né? Então, nós vamos ter uma questão muito clara. Eu queria até que você continuasse a falar sobre isso, e aí depois eu passo, inclusive, para o próprio Eduardo complementar. Trazendo para o nosso tema, que é a logística, Fernando, já queria que você falasse, então, sobre essa questão, sobre o impacto do trânsito e dos atuais meios de transporte nos centros urbanos e qual é o papel da mobilidade urbana para que cidades sustentáveis se façam concretas, né? Ou como melhorar a mobilidade urbana de forma real dentro dos próximos anos aí, por gentileza. Olha, vamos pensar assim, tem uma empresa holandesa chamada TomTom, é um nome interessante, né? E ela que criou o famoso índice de trânsito internacional, né? E ela criou o índice de trânsito e avaliou o índice de trânsito no Brasil, né? O índice de trânsito no Brasil é muito interessante, porque ele nos colocou nas cidades, né? A cidade de São Paulo como a quarta, né, com o pior nível de congestionamento do mundo, né? Nós temos um índice, uma quinta, desculpa, 46%. A gente perde para a cidade do México, para o Rio de Janeiro, Istambul e Moscou, né? Ficamos à frente de Palermo, Varsóvia, né, Roma, Dublin, né? Somos campeões em congestionamento em relação à Itália. Veja só, quem anda por Roma sabe que loucura que é aquele trânsito, mas nós conseguimos ser piores, né? Quais são os problemas relacionados a isso? Vamos voltar à questão fundiária, né? Se a gente tem uma cidade espalhada e irregular, obviamente você tem dilemas que você vai precisar verificar, né? A primeira é o problema que eu considero muito importante, que é
a energia. E aí o secretário já falou bastante sobre isso, né? Quais são os problemas energéticos hoje relacionados às cidades, né? Primeiro, mudanças climáticas. Né? Segundo, a escassez de recursos. Né? E aí, a adaptação aos microclimas. Né? Funciona, é incrível, mas é verdade. O modal melhora com a arborização urbana. É fundamental você melhorar o microclima para você melhorar as condições, inclusive, de transporte e de deslocamento. Né? O gasto de energia também ele precisa ser resolvido com engenharia. Né? O tempo parado no trânsito e o estresse por ele causado causa um profundo abalo nas economias. Né? Em média, o paulistano e o brasileiro das cidades grandes em geral gasta quase 50 minutos, em média, né? Ou mais, para se deslocar com o seu automóvel, né? Para o local de trabalho e voltar. São 2 horas. Um indivíduo que não tem o carro próprio, e que, obviamente, é a grande maioria da população, gasta até 3 ou 4 horas. Ou seja, é uma perda na economia monstruosa, né? Por uma falta de articulação logística e voltada à questão da energia. Né? E o abastecimento? O abastecimento é outro grande problema nas cidades. Né? Nós não temos, no Brasil, né, grandes centrais intermodais logísticas. Não há uma preocupação com os terminais logísticos. E, com isso, o que acontece? Nós não temos condição de fazer as distribuições, né? Os transbordos, né? Os caminhões grandes virem para as cidades, pararem antes, passarem parte do transporte para caminhões menores, né? E desses caminhões chegarem até a distribuição de 1 milha, que pode ser feita até de bicicleta. Né? Esse tipo de comportamento, né? De centrais e de distribuição não é utilizado das cidades. Né? E isso é grave. São Paulo teve, no período do prefeito Kassab, uma discussão absurda. E a Central de Transportes, a Confederação Nacional de Transportes, tem conhecimento disso. Né? Foi uma dificuldade. Né? Chegou-se ao cúmulo de, após se decidir, junto com as montadoras, um tipo de transporte de caminhão padrão para circular dentro da cidade, que a prefeitura voltasse atrás e começasse a multar os caminhões. Ou seja, qual é o tipo de transporte que pode penetrar numa cidade congestionada como São Paulo? Como é que o cotonete chega hoje, né, no ouvido do prefeito? A gente sabe? Né? Dá um exemplo. Como é que chega um cotonete na cidade de São Paulo? Qual é o transporte? Como é que é distribuído para as farmácias? Como das farmácias o indivíduo compra? Esse tipo de ação deveria exigir um departamento específico. Verifique o organograma das cidades hoje e do próprio governo, federal também. Não há um departamento de abastecimento de transporte em nenhuma das secretarias de transporte. Nenhuma. Você tem transporte público e sistema viário. Você não tem transporte de abastecimento. Não se planeja como as coisas chegam à mesa do brasileiro, né, no dia a dia. Então, esses são os grandes problemas, os gargalos logísticos que a gente pode, entre outras, né, poder iniciar essa discussão. Né? Sim. Eduardo, eu queria que você complementasse, então, falando para a gente o impacto aí do trânsito, especialmente em São Paulo, no meio ambiente. O que são as ações, o que São Paulo tem feito para diminuir esses impactos dentro dessas diversas que você já contou para a gente? O trânsito é um gargalo hoje em São Paulo, é sabido. O que são as ações? O que você acha interessante propor, inclusive, para mitigar esse tipo de impacto, que é um desafio muito grande? Não tenha dúvida, o trânsito em São Paulo, como no país todo e no mundo, como bem observou o Fernando, é um assunto em pauta para ser discutido. E hoje eu tenho o prazer de estar na Secretaria do Verde, passado pela IPL, da qual eu fui diretor de gestão e presidente, e eu tive a oportunidade de receber várias pessoas, várias empresas, inclusive uma empresa holandesa, que ela propunha que nós fizéssemos o transbordo do transporte de carga ao Porto de Santos através de teleféricos.
esses teleféricos seriam instalados aqui em Mogi, e de Mogi ele ia para o Porto de São Sebastião, porque o Porto de São Sebastião ele tem um calado de 17 metros, ele é mais profundo que o calado do Porto de Santos, que só tem 14. Então, poderia ter navios maiores de carga para transportar. Eu evitaria esse transporte de caminhões através da Imigrantes, da Anchieta, que são estradas importantes de São Paulo. Esse assunto foi discutido na IPL e eu tive o prazer e a felicidade de discutir isso com o senador Wellington Fagundes, que participou da reunião também e ficou bastante entusiasmado com a proposta da empresa holandesa. E também tinha, naquela época, uma funcionária, que hoje eu tenho o prazer de saber que está com o senador, que é a Marinês, uma pessoa que desde já eu mando um abraço, que é uma querida. E o senador sabe muito bem como resolver essa questão. O senador é uma pessoa extremamente competente, diligente, sou fã do senador, é um amigo próximo. Travou. Creio que o Eduardo... Eduardo, você está travado, tá? Estão me ouvindo? Agora sim, voltou. Voltamos. Assim como a questão do trem-bala, que ligava Campinas, São Paulo ao Rio de Janeiro, e eles todos esbarravam numa questão bastante importante, que era a legislação, que nós tínhamos naquela época, eu fiz um levantamento, que eu também estive no Senado, mais de 5.000 dispositivos legais sobre o meio ambiente. Hoje eu sou secretário do meio ambiente e sei exatamente onde está o problema. É importante que nós tenhamos uma legislação mais favorável a intervenções disso, mas com o cuidado que o meio ambiente tem que ter. Por que o trem-bala não executou em São Paulo e esse trem elétrico, através desses corredores, não foram para o Porto de São Sebastião? Porque havia uma dificuldade a ser superada, que era a questão ambiental, que era a questão da fauna, da flora. Como incrementar essa questão da fauna e da flora? E o senador fez uma propositura à época, que não se foi à frente por uma série de mudança de governo, essa coisa toda, mas que eu acho que sempre é tempo, de que quando nós conseguirmos equalizar essa questão de legislação ambiental junto com a questão de procedimental, de que o Fernando falou, das soluções, eu acho que a gente consegue ter um intento. Hoje eu tenho a exata noção, o porquê que esse teleférico teria as dificuldades, que eu sei do impacto junto à fauna e à flora. Mas isso não é insuperável, que nós precisamos superar essa questão de dispositivo. Ideias e soluções nós temos enormes, muitas. O empresariado, o mundo está favorável às soluções, mas nós precisamos concatenar a questão ambiental junto com a questão das soluções de mobilidade. Isso é importante. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui na secretaria, então eu junto a ideia que eu tive do lado da iniciativa privada, que eu recebi na IPL, com os problemas ambientais. E eu vejo um momento extremamente oportuno e rogo ao IBL, a vocês, ao Fernando, ao senador Wellington, à Marinês, que nós tenhamos uma conscientização e um grupo de trabalho para que a gente possa fazer o que nós estamos fazendo no município de São Paulo. Um plano de governo, um plano de Estado para os próximos 30 anos, de como nós vamos equalizar a questão ambiental com a questão de mobilidade. Eu participei como representante do Ministério dos Transportes da extinta rede ferroviária, da Valec, do DENIT. Então, a gente tem a exata noção de quais as dificuldades que nós temos. Ideias, soluções e dinheiro, o mundo está disposto a isso. O problema é que eles não podem esbarrar nas questões ambientais. Mais de 5.000 dispositivos legais relativos ao meio ambiente eu detectei na época do Senado Federal. O dia que nós conseguirmos unificar essa questão de legislação do meio ambiente, as questões de mobilidade ficam mais fáceis de ser solucionadas, porque o grande investimento, que é o que nós precisamos para as soluções que o Fernando propôs na mesa, depende exatamente de uma conciliação entre o meio ambiente e a propositura da empresa. Só para você ter uma ideia a nível de exemplificação, o trem-bala, o projeto da empresa chinês custava 1 bilhão, o implemento 50 bilhões. Eles não queriam nada em troco, eles queriam a concessão pelo período legal de 30 ou 35 anos. Entretanto, eles exigiam que o licenciamento ambiental fosse feito no máximo em 1 ano e 1 ano e meio. E eu, como presidente da IPL, fui obrigado a dizer que em menos de 5 anos eles não conseguiriam o licenciamento ambiental.
o grupo chinês pegou as malas e voltou para a China. Falou, no Brasil eu não consigo fazer, porque é muito tempo, o lapso temporal desse o retorno financeiro, 5 anos é muita coisa. E hoje eu sei aqui, como secretário do Ambiente, que é possível a gente otimizar essa questão de tempo e diminuir esses prazos. Mas, para isso, nós precisamos da intervenção do IPL, do Tiago, do Fernando, do senador Wellington, da Marinês e todas aquelas pessoas, do ministro do Meio Ambiente, do presidente da República, doutor Jair Bolsonaro, porque a gente possa conseguir equalizar e demonstrar ao investidor de que é possível resolver a questão da mobilidade, desde que nos alinhemos junto ao meio ambiente. Por isso que eu estou aqui na Secretaria do Meio, para tentar ajudar a alinhar essa questão entre os interesses do meio ambiente, que eu repito para você, que é plantar uma árvore, aos interesses de uma mobilidade maior. Então, nós teríamos a sustentabilidade, nada mais é que a junção da mobilidade equalizada com a economia da iniciativa privada e as cautelas e as precauções que nós devemos ter com o meio ambiente. A solução é bastante simples. Nós precisamos daquelas pessoas que decidem. E o senador Wellington, eu sei que ele decide de equalizar uma solução mais rápida, mais enérgica na questão da solução do problema. E nós temos aqui na Secretaria, pela experiência que nós temos, muita solução. O Fernando declinou várias soluções e vários problemas. A questão da questão fundiária, do problema do crescimento, tudo isso é feito desordenado. Por quê? Porque eu não tenho, muitas vezes, o recurso público, mas tem o recurso da iniciativa privada que pode intervir nessas questões sociais também, fazendo parceria, fazendo termo de cooperação. Mas a iniciativa privada precisa ter uma resposta pronta da cidade, do gestor público, rápida, em questão de dar o retorno a ele daquilo que ele está fazendo. E, para isso, o meio ambiente é importante, porque ele também autoriza e dá a solução para esse povo da iniciativa privada. A sugestão, como eu falei, nós temos horas e horas para ficarmos na reunião. Uma reunião gostosa, bacana, mas eu tenho certeza que a solução está muito perto de nós. Vamos nos unir, vamos criar grupo, vamos criar trabalho. O senador tem o maior prazer de juntar todo mundo. Então, eu imagino que nós tenhamos uma solução muito próxima e depende da gente, tá bom? Perfeito. Fernando, eu queria que você complementasse para a gente encerrar esse Logística em Pauta, nesse sentido do trânsito. E aí, se você puder falar um pouquinho o que você pensa sobre o licenciamento ambiental do Brasil, a desburocratização, qual a importância disso para que esses entraves aconteçam, para que a economia flua com sustentabilidade e com o devido cuidado ao meio ambiente. Por gentileza. Trânsito, a gente sempre tem que se lembrar que não se resolve só com o discurso, é importante engenharia. E a engenharia, ela tem uma capacidade de intervenção muito grande nas cidades e, obviamente, um impacto. Então, é necessário que a gente consiga, de uma forma ou de outra, né, fazer com que a engenharia possa se processar adequadamente com planejamento, né, mas casada, né, integrada com o licenciamento ambiental. O grande problema é a desconexão das políticas públicas de proteção ambiental com as demais políticas públicas ligadas ao desenvolvimento, né? Eu fiz alguns artigos relacionados a essa questão, que foi muito bem posta pelo secretário aí, né? Então, quais são as disfunções maiores que a gente observa? Obras lineares, que são as de logística, né, quase sempre, né, elas são desconexas, muitas vezes, com as peculiaridades ambientais e os ordenamentos territoriais pré-existentes, né? Nós sabemos o grande problema que é você fazer um viário cortando uma mancha urbana, né? Isso é um caos, às vezes, né? Precisa tomar cuidado. Áreas de restrição dispostas ao sabor das conveniências do discurso ambientalista de ocasião, nós sofremos isso muito, né? Também acabam desconhecendo a existência da malha rodoviária planejada ou pré-existente. E aí você começa a afetar a demanda da logística nacional. Demoras e atrasos nas autorizações e licenças ambientais, travados por uma burocracia que ignora demandas sociais, econômicas e que condicionam também a ecologia humana, e que também envolve a ecologia humana a logística, né? E aí vem as exigências absurdas que não são condizentes com a natureza da própria obra. Então, volto a falar. A EPL, que foi tão bem presidida pelo secretário, ela veio em 2012 num pacote de mudanças que foi implementada no governo Dilma, muito importante, né? Foi um ano fatídico para a logística nacional.
criou-se um organismo de planejamento, criou-se uma lei complementar disciplinando as competências do licenciamento ambiental, que é a 140, criou-se o novo Código Florestal, sancionado. Então, foi um strike que levou 8 anos de discussão para começar a se resumir. Agora, no governo Jair Bolsonaro, que a gente tem a chance de ver o resultado do que foi feito 8 anos depois, né? A transição para o governo eu fiz parte da equipe de transição na área ambiental, né? Fizemos o plano Cisnama e IBAMA era meu, não está sendo bem executado, ao meu ver, né, pelo atual ministro, em que pese eu apoiar o governo atual, né? E tenho excelentes relações com o ministro de Infraestrutura, acompanho o trabalho que é muito bem feito, né? Mas, né, se nós não casarmos, e aí eu faço coro com o secretário, a logística nacional, que já tem um plano feito pela EPL, que é o Plano Nacional de Logística Integrada, 2015-2035. Já está feito esse plano. Se a gente não casar esse plano com as questões ambientais, ou seja, não ceder esse lado o suficiente, nós não vamos resolver. O que é necessário? E aí é uma sugestão para o senador. 2 marcos legais. Cuidado com o marco legal do licenciamento ambiental, que está se desviando, a gente precisa retomar isso. 2, fazer uma norma, um marco legal que concilie a logística de integração nacional com a questão ambiental, né? E que envolva a avaliação ambiental estratégica. Ela determina a decisão política, isso é muito importante. E aí não é mais uma questão de você ficar discutindo no licenciamento de uma obra se você vai passar trem ou carro, né? É o que acontece hoje, certo? Bom, eu queria agradecer imensamente, em nome do IBL, da Fremloge, a participação de você, Fernando, e do secretário Eduardo, com essa rica contribuição, com essa concatenação de ideias tão importantes para o cenário de logística e infraestrutura do país. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente fica com o próximo Logística em Pauta. Até a próxima.